quadro Correspondente Médico com o Dr. Fernando Gomes. Mais uma semana, hein, doutor? Pé direito. É isso aí, graças a Deus, mais uma semana com muita energia. Bom dia, Elizabeth. Tudo bem? Muito bom dia. Você pode participar conosco da nossa conversa #Correspondente Médico. E já começo chamando a sua participação para te perguntar, você já passou por um grande susto? Um trauma? Como é que você lidou com isso ou lida até hoje? Mande seu comentário, a sua pergunta na #Correspondente Médico. E o que a gente traz de imagem para poder ilustrar o nosso assunto? Um avião monomotor. Se você não viu essa imagem aqui, por favor, preste atenção, é impressionante. Um avião monomotor caiu simplesmente no meio de uma rua residencial na cidade de Guabiruba, fica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E vocês observam o momento da queda desse avião. Um carro que vem logo atrás, você vai reparar ali, o motorista e também os pedestres que vão em direção ao avião até para ver se, alguma maneira de ajudar. Agora, o que é mais surpreendente nisso tudo, e é o lado bom, não existe lado bom, mas pelo menos isso, o piloto de 35 anos e o passageiro, que é um aluno de 33, tiveram ferimentos leves e já estão em casa. Então, doutor, o senhor como um médico, vendo essa imagem, é quase um milagre, ferimentos leves. É quase um milagre. A magnitude do impacto que a gente percebe nesse vídeo é realmente incrível, é muito grande. Se a gente pudesse rever a cena, eu quero chamar a atenção para a resposta que ela tem. Você percebe, o barulho deve ter sido muito alto na hora do impacto e ela, de uma forma quase que instintiva, você percebe, ela dá 2 pulos para o lado. Isso aqui certamente ela não pensou. Então, o próprio cérebro, nesse momento em que teve essa entrada sensorial muito grande, preservando a vida, visando preservar a vida, entra em ação. E ela já começa, então, a manifestar algo que inconscientemente já está programado dentro da cabeça dela. E ela aqui ficou paralisada. E isso é algo comum com todos nós, Até porque quem é que vai imaginar que está andando na rua e, de repente, vai cair um avião atrás de você? Existe uma resposta rápida que dá para ela, então, essa psicomotricidade para tentar preservar a vida de qualquer forma. E depois, quando entra, então, em ação o entendimento do que está acontecendo, os lobos frontais começam a atuar e, então, ela tem aquela sensação de o que está ocorrendo aqui agora. Olha só, nessa arte a gente mostra muito bem o que acontece quando uma pessoa leva um susto muito grande. Isso pode ser o exemplo dessa moça, pode ser exemplo dos pilotos, piloto e copiloto, de pessoas que assistiram, até você daí de casa que está vendo essa informação. Quando a gente leva um susto, o sistema nervoso autônomo simpático, que é uma parte do cérebro e de todo o sistema nervoso responsável por nos preparar para uma situação de muita demanda energética, libera de uma forma maciça adrenalina na corrente sanguínea. Adrenalina é muito comum a gente falar, Esporte radical tem adrenalina, quando você anda de montanha-russa, libera adrenalina. É quando você se sente exposto, é quando você se desafia, assim, aquele medinho? Aquele medo, aquela sensação de que você está fazendo algo realmente inédito e muito diferente. Que pode dar até um certo prazer e algumas pessoas sentem-se muito mal com isso. Passada essa fase, então a gente falou, passou o acidente, a força da liberação desse neurotransmissor e o impacto de memória no cérebro pode ser tão grande que isso pode gerar trauma. Aqui eu não estou falando do trauma do acidente, o trauma físico, eu estou falando do trauma mental frente a essa vivência. De modo que se fecha possivelmente um circuito de um próximo susto real ou em potencial, liberando adrenalina e provocando então uma alimentação para essa sensação desagradável deste trauma. Quando o senhor fala num próximo susto, a gente está falando de algo parecido com uma tragédia ou um momento que causou susto na pessoa, ou em qualquer momento de tensão ela já pode ativar essa memória e ter os sintomas parecidos? Qualquer sensação ou situação semelhante, Elisa. Vamos imaginar, cair um avião próximo dessa pessoa de novo, é alguma coisa que provavelmente é quase que impossível. Pode acontecer? Mas imagina um barulho de uma tempestade, de um trovão, às vezes uma colisão de um automóvel, qualquer coisa que possa parecer aquela sensação. Imagina, ela estava andando tranquilamente pela rua e que possa lembrá-la, do ponto de vista irracional, aquela situação, pode acionar esse circuito que acaba ficando um circuito vicioso. Isso pode produzir
muito desconforto, isso pode produzir muita incerteza, além do próprio medo e sintomas físicos, né? De taquicardia, o coração bater mais rápido, as pupilas dilatarem a qualquer pequeno estímulo e com isso o indivíduo fica literalmente traumatizado. Hashtag correspondente médico, participe com a gente, você já passou por alguma situação parecida, um grande susto, algo que fez você ficar traumatizado? Já ficou lá para trás ou muitas vezes você ainda carrega esse sentimento com você? Participe e compartilhe a sua pergunta aqui, que eu já encaminho para o doutor Fernando Gomes. Doutor, uma pergunta, ainda em cima dos efeitos físicos de um grande susto, por que algumas pessoas tremem? E mais, mesmo depois de ter passado um tempo desse susto, continua uma tremedeira, seja numa perna ou como se fossem uns espasmos do corpo? O que acontece é que com essa liberação desses neurotransmissores que visam preparar o seu corpo físico para fazer alguma coisa, ali a gente conseguiu pegar em frações de segundo a resposta dela, né? Aqueles 2 pulos para o lado, aquilo foi inconsciente no intuito de se desviar daquele potencial, ela nem sabia direito o que era, que viria no sentido dela e poderia matá-la, né? O que acontece? Aumenta a perfusão de músculos, do sangue nos músculos, em toda a região do aparelho ósseo muscular, para que ela pudesse ter potência, para que a pessoa possa ter potência e energia para a movimentação. Só que às vezes isso é tão excessivo que a própria musculatura reage de uma forma diferente. E aí pode vir essa sensação do tremor, que muitas vezes ela dura mais do que simplesmente aqueles segundos e instantes e o alívio ele pode demorar a aparecer. A gente está falando aqui dos efeitos de quem estava em volta, mas lembrando também que dentro havia um piloto, possivelmente um instrutor, porque era um aluno que estava com ele, estão bem, ferimentos leves, já estão em casa. O trauma desse aluno, que se é um aluno de pilotagem, possivelmente gostaria ele de um dia estar ali sozinho pilotando um avião. Vai ter que ter um trabalho mental grande ali, né, para se libertar desse trauma e poder de fato pilotar. É assim, existe uma formação do pensamento que pode seguir um caminho ou seguir outro, né? O que a gente acredita que seja mais forte é depois que a pessoa passa por uma experiência dessa, ela vai precisar desenvolver muita coragem para seguir no seu caminho. O outro caminho é encarar aquilo como um evento que ocorreu, apesar de terem feito provavelmente todas as medidas adequadas, e seguir em frente, né? E aqui está o papel aí da psicologia, da psicoterapia, para poder dar apoio a esses profissionais que, por sorte, né, graças a Deus, não tiveram a sua vida comprometida e que possam seguir em frente. Participe, mande sua pergunta, hashtag correspondente médico. Daqui a pouco eu vou ler a pergunta aqui do Jorge Luiz Paiva, que nos escreveu falando a respeito de um trauma dele no Rio de Janeiro. Por falar em susto, essa outra também é inacreditável, né? Um tiroteio que interrompeu uma live de um grupo de pagode que estava acontecendo em uma casa na cidade de Angra dos Reis. O vídeo mostra o momento em que os músicos foram interrompidos. Veja aí que eles começam a parar, eles não entendem o que está acontecendo e, de repente, aparecem policiais com armas, com metralhadoras, correndo em volta deles. A Polícia Civil disse que o alvo da operação era um imóvel vizinho onde estaria ocorrendo uma festa com foragidos da Justiça. E disse que a interrupção da live foi para evitar que alguém pudesse ser ferido durante a ação. Agora, minha gente, que susto, hein? Doutor, como será que esse espanto pode afetar a saúde do coração dessas pessoas que... Você está ali no meio de um pagode e, de repente, tem helicóptero e tiroteio e gente passando com metralhadora correndo do seu lado. Quando a gente lembra daquele circuito que eu mostrei, então a gente tem o susto e, na sequência, uma liberação maciça de adrenalina. O músculo cardíaco é um músculo e ele tem uma função especial de bombear sangue para todo o corpo físico. O que acontece? Essa liberação desse tipo de neurotransmissor numa quantidade grande e numa situação especial como essa pode provocar alterações importantíssimas, com aumento súbito da pressão arterial e até mesmo arritmia cardíaca. Então, existe a realidade, isso é real, tá? Existem pessoas que podem e morrem de susto. O evento nem aconteceu. Em muitas guerras, isso já foi descrito, frente ao estresse de verificar aquela situação, e a resposta da pessoa é tão intensa que ela tem uma parada cardiovascular frente àquele desafio, aquela realidade diferente.
se a gente que está vendo de fora já leva um susto, quem dirá quem estava ali. Mas quando o senhor fala que alguma pessoa pode realmente, de fato, ter um grande problema por levar um susto, essa pessoa já tem no arquivo de vida dela outros acontecimentos, de repente ela já tem problemas do coração, ela, não sei, já infartou ou não. Uma pessoa que não tenha passado por qualquer outro evento, pode acontecer isso, de se dar muito mal por levar um susto? Se a pessoa já tem uma predisposição por uma doença de base, então estamos falando aqui, o indivíduo que já teve um infarto agudo do miocárdio, tem uma insuficiência coronariana, tem uma arritmia, ele acaba sendo uma vítima maior, um maior risco de que isso venha a acontecer. Mas uma pessoa que não tenha nenhum desses problemas também e tenha uma predisposição a responder de uma forma exagerada a essa liberação de adrenalina, frente à magnitude do susto, ela também pode evoluir a óbito. Muito bem, participe da nossa conversa, hashtag correspondente médico. Agora eu lhes trago o nosso próximo assunto, que assim, na verdade a gente ainda fala a respeito de expectativa, aquilo que a gente deseja e de repente isso fica para trás. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai rever a decisão de suspender essa tradicional festa de Réveillon. Puxa vida, é tanta gente na beira da praia, milhões de pessoas em Copacabana. Essa decisão tinha sido tomada por causa da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de São Paulo, porém, já anunciou o cancelamento da festa aqui na Avenida Paulista, que também reúne muita gente. E o que acontece? As pessoas sempre têm uma expectativa muito grande para essas festas de virada do ano. É um ato simbólico, né? Para muitas pessoas, um ato de renovação, em que você se reúne com seus amigos, os seus parentes e tal. Aí eu lhe pergunto, doutor, como é que essa frustração pode contribuir numa queda de autoestima? Porque tem gente que passa o ano inteiro projetando no fim do ano aquele momento de férias, de viagem, vou curtir a vida. E, de repente, é uma pandemia, 87 mil mortos no Brasil e ainda aquele momento de celebração simplesmente pode não ocorrer. O que acontece é que sempre que a gente está falando de frustração, a gente tem que falar também de uma coisa chamada expectativa. Né? E a frustração acaba sendo, a gente tem uma arte aqui que ilustra isso bem bacana, tentando trazer para o entendimento de todos, né? A frustração, ela existe, que é essa sensação que pode sim machucar e acometer a nossa autoestima, quando eu tenho uma expectativa que é muito maior do que o resultado ou a realidade final. A gente tende a ser assim, isso é natural, você projeta no futuro os seus desejos, as suas vontades, aí quando esse futuro chega, às vezes as coisas não são tão boas assim. E aí gera essa sensação de frustração. Nessa situação específica, onde já existe uma tradição de festas grandes, populares, onde as pessoas podem ir para a rua, podem comemorar juntas, né? E seria bem bacana poder comemorar um ano novo diferente, depois né? desse 2020, Pois é, mas ainda não vai ser agora. Então a gente precisa lidar com esse cenário mental. Como que eu posso regular aqui a minha frustração e não ter a minha autoestima machucada, Elisa? Eu posso mexer na minha expectativa e eu posso mexer no que eu espero do meu resultado final. Isso que é o dilema. E até lhe pergunto se frustração, de reagir bem ou não a uma frustração, tem a ver com maturidade emocional. Por quê? Se algo dá errado para uma pessoa, essa pessoa pensa, tudo bem e tal, na próxima a gente melhora. Mas para outras, essa frustração pode ser sinônimo de ficar triste, de ir embora do trabalho chateado, de ter um dia péssimo, simplesmente porque não sabe lidar com a frustração. E isso muda de um ser humano para o outro. Isso muda, mas isso pode ser trabalhado. Você imagina que uma pessoa que trabalha muito com o futuro, né? Pessoas que pensam muito como vai ser lá na frente, como vai ser a minha vida, que sempre ficam jogando soluções mágicas lá para frente, tendem a ser pessoas mais ansiosas e, infelizmente, acabam caindo na armadilha de sentir a bendita frustração. Por exemplo, um médico, que é o caso do senhor, precisa saber lidar com a frustração, porque se pega um paciente em tratamento, não sabe como vai ser a recuperação, tem apostas, tem ali expectativas, mas o resultado, não, às vezes, sai do controle do médico. Essa frustração na medicina, por exemplo, tem que ser muito bem trabalhada. Tem que ser trabalhado. A gente trabalha com essa expectativa com todos os envolvidos, tanto com os profissionais da saúde, também como com a família, né? O importante, acho que ficar na cabeça aquilo, né? É desistir nunca, né? Render-se jamais. A gente tem que ter força para seguir em frente e lidar, tanto com o cenário bom, como com o cenário que não é bom também. Então, a expectativa bem próxima da realidade faz com que essa frustração seja menor. Aqui tem um quê, Elisa, de inteligência emocional, que é a capacidade da gente gerenciar, né? O que é agradável, o que é bom, o que provoca uma sensação de felicidade,
com aquela sensação de desconforto, né, frente a um resultado ainda não tão bom. E os otimistas dizem, né? Se não está bom é porque não chegou no fim ainda. Essa é a frase do otimista. Eu quero até trazer aqui o exemplo de uma criança e um adulto. Por exemplo, uma criança, às vezes, quando tem desejo, a criança pede, se não é atendida, ela chora, ela esperneia, ela se joga no chão. Tem criança que é mais, né, escandalosa, outras vezes, enfim, é um novo ser humano que não compreende as frustrações. Já um adulto que tem experiência de vida já lida melhor com as frustrações, então a tendência é que a gente melhore, mas não é todo mundo que consegue ultrapassar essa passagem de não se frustrar. É isso, e a gente precisa entender o convite que a realidade está fazendo para nós, porque isso faz com que a gente tenha mais poder, esse poder individual que vem do nosso entendimento do que é bom para mim, o que é bom para as outras pessoas e como eu posso potencializar a minha sensação de felicidade, mesmo que tudo o que esteja acontecendo à minha volta seja desfavorável. Temos aqui uma participação pela hashtag Correspondente Médico. Para encerrar nossa conversa, eu disse que traria o comentário de Jorge Luiz Paiva. O dia que eu me lembro de ter havido um maior susto na minha vida foi quando fomos rendidos por 3 homens armados no Rio de Janeiro. Durante o tempo todo eu fiquei tranquilo, até chegar em casa e me deitar. Quando eu deitei, eu não consegui dormir e fiquei revivendo toda a cena. Isso é muito comum de levar para a cama, ainda mais quando é um trauma? Isso é muito comum, lembrando que durante o período do sono é onde a gente fixa as nossas memórias. Então, esse primeiro dia depois do trauma, ele acaba tendo um papel predominante na formação dessa memória desagradável. A grande dica que fica aqui é lógico que ninguém está preparado para sofrer um susto como essa moça que viu o avião, nem os pilotos. Mas se você percebe no decorrer do tempo que você tem flashback daquela situação, que você fica com medo de realizar coisas que antes você fazia naturalmente, você tem alteração do ciclo vigília-sono, alteração alimentar, isso pode ser uma síndrome chamada síndrome do estresse pós-traumático, que tem diagnóstico reconhecido e que tem tratamento específico para tal situação. Doutor, trazendo como um exemplo, um grupo de pessoas passou por um grande trauma, um acidente ou a perda de alguém e tal. Uma parte do grupo reage de uma maneira e outra parte pode sofrer esse estresse pós-traumático. Mas isso não quer dizer que você é mais fraco, você não teve capacidade, porque existe um preconceito, às vezes, com quem acaba sofrendo qualquer tipo de problema da saúde mental. É normal pessoas reagirem de maneira diferente. É normal porque é muito complexo, né? O momento em que aconteceu o trauma, a gente não sabe o que está passando na cabeça de cada pessoa ou como está sendo a vida de cada pessoa. Para algumas, aquilo pode ser simplesmente um pequeno susto. Para outras, aquilo pode significar um sinal, mesmo que inconsciente, um chamamento ou alguma coisa muito maior que faz com que a reação seja totalmente diferente. Então, nós somos diferentes, tanto do ponto de vista genético, como do ponto de vista de evolução e experiência de vida. Isso faz com que a gente tenha respostas individuais. A gente falou aqui de adrenalina na hora de falar a respeito do medo, doutor. Então, tenho mais uma pergunta. O Gilmar de Souza. Acabei de receber um recado aqui. Encerramos agora? Muito bem. Então, temos de ir embora, doutor. Eu vou guardar a pergunta do Gilmar para o nosso próximo encontro para falar sobre adrenalina. Por que tem gente que vai numa montanha, adora, faz esporte radical, adora, e outros ficam apavorados? Tá? É um assunto para a gente trazer para o nosso próximo assunto. Doutor Fernando Gomes, obrigada mais um dia. Muito obrigado, Elisa. Bom dia a todos.